Vamos iniciar a nossa aula de português. Vamos iniciar a nossa aula de português hoje sobre a classificação dos substantivos. Substantivo é a classe de palavras usada para dar nomes aos seres, objetos, fenômenos, lugares, qualidades, ações, dentre outros. Exemplos: menino, João, Portugal, caneta, ventania, coragem, corrida. Substantivos podem ser flexionados em gênero, masculino e feminino, em número, singular e plural, e grau, aumentativo e diminutivo. Então vamos colocar aqui flexionados. Substantivo flexionados em gênero, flexionado em gênero, masculino e feminino, em número, singular e plural, número, singular e plural, e grau, aumentativo e diminutivo. Vamos fazer a definição dos substantivos de modo bem resumido. Vamos ter comuns, substantivos comuns, aqueles que dão nome aos seres de forma genérica, né? Dão nomes aos seres, pessoa, gente, país. São os comuns. Vamos ter os próprios. Substantivo próprio são aqueles que dão nome a seres de forma particular e são escritos com letras maiúsculas. Então já sabemos que é Maria, São Paulo e Brasil. Só lembrando da regra do substantivo. Simples. Em relação ao simples, nós vamos ter formado por apenas um radical, que é a parte da palavra que contém o seu significado básico. Exemplo, né? Casa, carro e camiseta. São exemplos básicos do substantivo. E agora nós vamos ver, continuando o substantivo, substantivo composto. Substantivo composto, que são formados por mais de um radical.
onde o radical é a parte da palavra que contém o seu significado básico. Então vamos ter guarda-chuva, passatempo, beija-flor. Também vamos ter o exemplo de substantivo concreto. Substantivo concreto, nós vamos ter palavras reais, concretas, pessoas, objetos, animais ou lugares. Vamos ter exemplos: menina, homem, e cachorro. Então são exemplos de substantivo concreto. Assim sendo, vamos ter os exemplos de substantivo número 6, abstrato. Substantivo são aqueles relacionados aos sentimentos, estado, qualidades e ações. Então tem exemplo: beleza, alegria e bondade. Exemplo: beleza, alegria e bondade. Alguns exemplos que nós temos do abstrato. E vamos ter substantivo primitivo. Substantivo primitivo indica que são aqueles que derivam de outras palavras, né? Derivam de outras palavras. Por exemplo, quer dizer, eles não derivam de outras palavras, no caso, casa, folha e chuva. Casa, folha e chuva. Eles não derivam de outras palavras. Na verdade, primitivo já está dizendo a origem das palavras. Já os derivados, substantivo derivados, nós sabemos que derivam de outras palavras. Exemplo: casarão, como já vimos no exemplo anterior, relativo à casa. Folhagem, derivado de folha, folhagem. E chuvarada, também derivado da chuva. Então nós vamos para... Parece muito simples o que se fala e que se estuda do substantivo, mas é muito relacionado à língua portuguesa. Muito importante saber o substantivo para a gramática no geral, para ter um sentido geral
entendimento de todas as outras ações da língua portuguesa. Vamos ter o exemplo agora de um substantivo coletivo. Coletivo. O substantivo coletivo refere-se a um conjunto de seres, né? Exemplo. O coletivo já está dizendo que é um conjunto, então vamos ver. Exemplo. Flora das plantas, né? Álbum de fotos, né? Álbum de fotos colmeia de abelhas. Colmeia de abelhas. E vamos ter a flexão do gênero do substantivo. Já sabemos que o gênero feminino e masculino dos substantivos são classificados em biforme e uniforme. A flexão, vamos ter biforme e vamos ter também uniforme. Biforme e uniforme. No biforme já sabemos, apresenta duas formas, uma para o masculino e outra para o feminino. Vamos colocar só um exemplo. Amigo e amiga. Também pode ser professor e professora, né? O biforme tem duas formas, uma do masculino e outra do feminino. Já no uniforme, somente um termo especifica os dois gêneros, masculino e feminino. Sendo que nós vamos ter as classificações epiceno, sobrecomum e comum de dois gêneros. Vamos estar definindo o caso desse substantivo em relação à flexão do gênero do substantivo. Vamos estar definindo para vocês em relação às outras definições do gênero. Essas definições elas precisam ser especificadas. E aí você, no dia a dia, no seu diálogo ou na sua escrita, você vai estar sempre lembrando do que é correto e o que não é correto na língua portuguesa. Se bem que com o advento da internet se tem escrito muito errado devido à liberdade expressiva. Então assim, nós vamos ter os epicenos, né? Vamos ter aqui a epicenos, né? Epicenos, temos brincado com soleres, porque no caso de animais, né? Animais, macho ou fêmea, né? Macho ou fêmea. Vamos estar colocando aqui como exemplo. Como exemplo aqui não, vou colocar um exemplo mais expressivo. Cobra, né? Cobra macho ou cobra fêmea. Apesar do nome ser feminino, mas tem a divisão entre macho e fêmea. Já o sobrecomum
sobre comum, não dá para esquecer que está envolvido masculino e feminino. Por exemplo, criança, né? Sempre vamos ter exemplo parecido com criança, né? Que envolve tanto masculino como feminino. E o comum de dois gêneros, comum de dois gêneros. Já o comum de dois gêneros nós vamos ter como exemplo o artista, Lógico que na gramática você vai poder aprofundar mais sobre mais palavras que são epicenos sobre comum e comum de dois gêneros. Muito importante que vejam em gramáticas ou em apostilas mais exemplos. Substantivo de origem grega terminado em ema e oma são masculinos, por exemplo, teorema, poema, né? Há substantivos chamados de gênero duvidoso ou incerto, aqueles que utilizam para dois gêneros sem alteração de significado. O personagem e a personagem. Existem alguns substantivos que variando de gênero mudam o seu significado. Por exemplo, o cabeça, líder, a cabeça, parte do corpo humano. Flexão de números do substantivo. De acordo com o número do substantivo, eles são classificados em singular e plural. Então vamos lá. Singular e plural nos substantivos. Nossa língua portuguesa é infinita. Então vamos ter singular, singular e plural. Singular já sabemos. Vamos dar um exemplo, bola. E no plural, várias coisas, pessoas ou grupos. Bolas. Então é o número do substantivo. Já que estamos estudando sobre o substantivo. E aí nós vamos ter a flexão do grau. Flexão do grau. Vamos ter o aumentativo e o diminutivo. Indica o aumento do tamanho de alguma coisa ou algum ser. Esses graus aumentativo e diminutivo podem ser analíticos e sintéticos. Vamos definir melhor. Aumentativo. Primeiro A, aumentativo, B, diminutivo. Então, A, aumentativo, analítico. No aumentativo analítico, adjetivo que indica grandeza.
adjetivo, grandeza. Nós vamos estar colocando aqui o exemplo do aumentativo analítico. Do aumentativo analítico, vamos ter como exemplo casa grande. Casa grande, aumentativo analítico. Sintético, aumentativo sintético, nós vamos ter como exemplo com um sufixo, né? Com um sufixo de aumento, né? Então, se eu tenho casa, então vou ter casarão. Lembrando das regras anteriores, consoantes que somam, no caso R aqui, para poder completar o sufixo. Então, casarão é um exemplo do aumentativo sintético. Agora no B, nós vamos ter o diminutivo sintético. Diminutivo sintético, onde o sufixo, nesse caso aqui, sufixo diminui. No caso de casa, nós vamos ter casinha. No caso de casa, vamos ter casinha. Agora vamos ver a relação entre adjetivos e substantivos. Nossa língua portuguesa, muito rica, mas muito importante aprender para ter facilidade nas avaliações, para ter facilidade na realização das provas e dos concursos e para o seu conhecimento do dia a dia. A relação entre adjetivo e substantivo. Os adjetivos correspondem à classe de palavras que indicam qualidade, estado ao substantivo. E aqui a gente já vê casa bonita, no caso, substantivo acompanhado casa, né? Então assim, adjetivo mais substantivo. No caso, bonita casa, onde a palavra bonita é adjetivo e casa é o substantivo. Assim sendo, nós vamos introduzir aos pronomes. Pronomes são palavras que acompanham ou substituem os substantivos. Vamos entrar nos pronomes.
que são pronomes? São palavras que acompanham ou substituem os substantivos. E aí vamos ter exemplo. Onde está, né? Exemplo de um pronome. Onde está o meu bolo? Onde o meu já é um pronome. O pronome, no caso, é encontrado meu e ó. O primeiro está acompanhado do substantivo bolo, meu bolo. E o substantivo bolo, também vamos tá colocando exemplo aí a respeito do bolo. Não acredito que você o comeu, né? Não creio que você o comeu. Quer dizer, o meu bolo, e aqui não creio que você o comeu. O O está substituindo a palavra bolo. Vamos estar classificando os pronomes em 7 tipos, para que possamos estar vendo direitinho o exercício do pronome. Lembrando aos amigos que é muito importante se inscrever e comentar no canal para que possam contribuir melhor com as aulas. Os pronomes pronomes. Vamos estar colocando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pronomes pessoais. Pronomes pessoais, possessivos, demonstrativos, de tratamento, indefinido, relativo, interrogativo. Esses são os pronomes na sua divisão. Para entender melhor, citamos algum exemplo. Mariana apresentou um show esse final de semana. Ela é considerada uma das melhores cantoras da música gospel. O pronome ela substitui o substantivo próprio Mariana. O uso do pronome no período evitou-se a repetição do nome. Então posso dizer, Maria é bela. Ela vai pro desfile. Então note que Maria, né, substituído pela palavra ela. No caso, vamos começar a exemplificar os tipos de pronomes
para terminarmos nossa aula de hoje. E vamos continuar na próxima aula. Primeiro pronome pessoal. Indicam a pessoa do discurso e são do caso reto, exemplo. Do caso reto, exemplo. Eu gosto de maçã. No caso aqui, no pronome de discurso, eu sou a pessoa direta. No caso reto é esse. Do caso oblíquo, substituem substantivos e complementam os verbos. Exemplo: está comigo. Seu livro. Identifica, né, quem tem, e o pronome auxilia o verbo estar. E aí nós temos situações que depois vocês poderão ver em gramática ou então em apostila. Pessoais, verbais, pronome do caso reto. Na primeira pessoa do singular, eu. Na segunda pessoa do singular, tu, você. Na terceira pessoa do singular, ele, ela. Na primeira pessoa do plural, nós. Na segunda pessoa do plural, vós, vocês. Na terceira pessoa do plural, eles e elas. No caso oblíquo, primeira pessoa, me, mim, comigo. Segunda pessoa, te, ti, contigo. Terceira pessoa, o, a, lhe, se, si, consigo. Primeira pessoa do plural, nós, conosco. Segunda pessoa do plural, vós, convosco. Terceira pessoa do plural, o, os, as, lhes, se, si, consigo. Vale lembrar que os pronomes oblíquos, o, a, os, as, lo, lá, los, las, noná, nós, nas, funcionam somente como objeto direto. E aqui nós vamos ter exemplo de pronome possessivo. Possessivo. Quando na verdade você sabe, transmite a ideia de posse. Exemplo de posse, né? A casa é sua, né? Pode ser minha também. É o exemplo do pronome possessivo. O computador que está em cima da mesa é meu. O objeto possuído. Na primeira pessoa do singular. Sua bolsa ficou na escola. O objeto possuído é a bolsa que pertence à terceira pessoa do singular. Nosso trabalho ficou muito bom. O objeto possuído é o trabalho que pertence à primeira pessoa do plural. Você pode conferir na gramática ou em apostila também. Primeira pessoa do singular, eu. Segunda pessoa do singular, tu, você. Terceira pessoa do singular, ele, ela. Primeira pessoa do plural, nós. Segunda pessoa do plural, vós, vocês. Terceira pessoa do plural, eles e elas. Os pronomes possessivos da primeira pessoa, eu. Meu, minha, no singular. Meus, minhas, no plural. Segunda pessoa do singular, tu, você. Teu, tua.
no singular, teus, tuas no plural. Terceira pessoa do singular, ele, ela. Seu, sua no singular, seus, suas no plural. Primeira pessoa do plural, nós. Nosso, nossa no singular. Nossos, nossas no plural. Segunda pessoa do plural, vós, vocês. Vosso, vossa no singular. Vossos, vossas no plural. Terceira pessoa do plural, seu, sua no singular, seus, suas no plural. E vamos entrar agora no pronome demonstrativo, que é o terceiro pronome que vamos estar citando aqui nessa aula. Pronome demonstrativo. O pronome demonstrativo são utilizados para indicar a posição de algum elemento em relação à pessoa, seja no discurso, no tempo ou no espaço. Reúne algumas palavras variáveis em gênero, masculino e feminino, número singular e plural, e as invariáveis. Variáveis são aqueles que flexionam em número ou gênero, ou seja, são que sofrem alterações na sua forma. Demonstrativo, variáveis. Variáveis. Esse, este. Esse, este, aquele. Aquela. Essa e esta. É muito comum no dia a dia usarmos os pronomes demonstrativos nas nossas ações. Já os pronomes invariáveis são aqueles que não são flexionados, que nunca sofrem alterações. Então vamos colocar invariáveis. Os pronomes invariáveis, vamos ter isso, isto ou aquilo. Isso, isto ou aquilo. Não sofrem nenhuma alteração esses pronomes. Portanto, pronomes demonstrativos vamos estar falando algumas situações. Feminino, no singular, esta, essa ou aquela. No plural, estas, essas ou aquelas. Masculino, este, esse e aquele. Estes, esse e aqueles. Exemplo: essa camisa é muito linda. Aquelas bicicletas são boas. Este casaco é muito caro. Eu perdi aqueles bilhetes de cinema. Segue algumas dicas de uso do pronome demonstrativo. Quando o elemento está com a pessoa que se fala, ao próximo dela, utilizamos esta, este, esta e isto. Este computador é meu, né? Este é meu, né? Este é meu